começar aqui a nossa aula de aminoácidos e proteínas, tá? Deixa eu... Pronto. Pegar o laser aqui. Ok, pronto. Agora tá tudo certo. Vamos lá. Então, pessoal, hoje, mais uma vez, certo? Eu coloquei para vocês o PDF da aula, lá no Aula Online. Coloquei também o exercício de fixação, que não precisa vocês me entregarem. E vocês terão também como auxílio no estudo de vocês, esse checklist, que vai ajudar vocês a responderem as questões que se remetem aos pontos mais importantes na nossa aula. Então, hoje, veremos como são chamados os monômeros que formam as proteínas, ou seja, as unidades básicas, as moléculas que, ao se unirem, formam essas macromoléculas, esses compostos tão importantes ao nosso organismo. Quais elementos químicos estão presentes na molécula de um aminoácido? Já respondendo a primeira questão, que os aminoácidos são os componentes responsáveis por formar as proteínas, ou seja, são os monômeros que formam essas proteínas. Inclusive, a gente vai falar primeiro sobre aminoácidos e depois sobre as proteínas em si, tá? Essa aula meio que se divide em duas, mas não quer dizer que seja longa por causa disso, tá, pessoal? Outra coisa, os aminoácidos a gente viu que são aquelas estruturas que estão presentes no RNA transportador, né? Que vão participando da síntese de proteínas. Então, os RNAs transportadores vão trazendo esses aminoácidos para formar esse complexo, tá, pessoal? Então, meio que a gente já deu uma olhada nesse assunto ao estudar ácidos nucleicos, certo? Deu uma breve pincelada. Então, quais grupos formam a molécula de aminoácido? Então, a gente vai estudar a estrutura desse aminoácido, certo? Como é que ele se apresenta estruturalmente? Como se classificam esses aminoácidos? Como se chama e como ocorre a ligação entre dois aminoácidos, né? Então, a gente viu que na água, uma molécula de água se une com outra através de ligações de hidrogênio. A gente viu em carboidratos que um monossacarídeo se junta com outro através de uma ligação glicosídica. A gente viu em ácidos nucleicos que os nucleotídeos, eles se ligam entre si por ligações fosfodiéster e um nucleotídeo de uma fita com um nucleotídeo de outro podem se unir por pontes de hidrogênio, ligações de hidrogênio. Aqui, esses aminoácidos, eles ligam-se entre si para formar a proteína, essas ligações também vai ter uma denominação específica, que a gente vai ver mais à frente, tá? De que forma podem ser divididos peptídeos com base em sua estrutura? O que são peptídeos, tá? Como eles são divididos, isso aqui a gente vai ver hoje também. Quais as principais funções exercidas pelas proteínas? Vocês vão ver que são imensas, muitas funções. É fácil a gente falar a função de lipídio, tá? Isolante térmico, reserva energética, hidratante, permeabilizante. Aí fala sobre carboidratos, importâncias, reserva energética, importância estrutural. Agora, sim, ácidos nucleicos tem uma importância lá para armazenamento de informação, transmissão de informação, síntese proteica, realização de funções celulares. Mas quando a gente chega em aminoácidos e proteínas, a quantidade de função que é desempenhada no nosso organismo por causa dessas proteínas são incontáveis, tá? Então, vocês vão ver que a gente vai falar sobre as principais funções, tá? Mas a gente realmente perde as contas quando está falando sobre quais as funções que a proteína pode exercer no organismo. Quais possíveis formas estruturais a proteína pode assumir, tá? Veremos que ela assume 4 formas estruturais, estudaremos cada uma dessas formas, entendendo as diferenças entre elas. Defina desnaturação proteica e quais agentes podem provocar esse processo, tá? E qual a classificação das proteínas de acordo com o seu valor biológico, tá? Nem toda proteína ela é de boa qualidade.
A gente vai ver o que é que configura uma proteína de boa qualidade, uma proteína de má qualidade, certo, pessoal? Então é isso. Ao término da aula, seremos capazes de responder, no mínimo, essas 10 questões aí, que vai ajudar vocês no estudo, tá bom? Que a gente tem aquela imagenzinha do primeira aula, né? Essa imagem vocês nunca podem largar a mão dela, certo? Porque ela divide bem a nossa composição corporal com base na água, 70% do nosso organismo é de água, certo? A biomolécula em maior quantidade. As outras 30% se dividem em polissacarídeos, né? Que a gente já estudou, os carboidratos, proteínas, assunto da aula de hoje, RNA, DNA, são os ácidos nucleicos, os fosfolipídios, que ele aqui engloba como fosfolipídios, mas a gente pode arredondar isso para lipídios, tá, gente? Íons e pequenas moléculas. Então, basicamente, vamos fazer uma riscada aqui, ó. Já estudamos água, tá? Então, uma biomolécula a menos. Já estudamos os polissacarídeos, tá? Já estudamos o RNA e o DNA, certo? Que são os ácidos nucleicos. Já estudamos os lipídios, certo? Então, basicamente, está faltando para a gente estudar as proteínas, tá? Que aí, nesse exemplo aqui, a gente está identificando proteína como 15% da composição corporal, ou seja, 15% do nosso organismo é feito de proteína. Logo após a água, que tem 70%, a proteína, ela encontra-se em maior quantidade, tá? A biomolécula, a segunda biomolécula que encontra-se em maior quantidade no nosso organismo são as proteínas, tá, gente? Então, aumentando ainda essa visão de vocês sobre a importância das proteínas, vocês podem perceber com relação à quantidade em que ela se encontra no nosso organismo, tá bom? A gente vai estudar as proteínas, mas antes eu preciso fazer uma breve abordagem sobre os aminoácidos, certo, gente? Então, a gente fala sobre os aminoácidos, que são os monômeros que formam as proteínas. Então, logo em seguida, a gente estuda as proteínas e na próxima aula, ao invés de a gente ir para outra biomolécula, a gente permanece em proteínas. Entretanto, a gente vai ver um tipo específico de proteína que tem um papel bioquímico de grande relevância, que são as enzimas, tá, gente? Então, ó, a aula que vem, a gente vai estudar enzimas, nossa próxima biomolécula, tá? As enzimas, elas executam uma função de extrema importância, merecendo dessa forma uma aula exclusiva dedicada a elas, tá, gente? É um tipo de proteína que a gente vai estudar na nossa próxima aula, certo? Então, vamos focar hoje em aminoácidos e proteínas como um todo, assim, no geral, certo? Então, dando início ao estudo dos aminoácidos, tá? É o monômero que forma essas proteínas, tá? É chamado de aminoácido. É a menor estrutura de uma proteína. A proteína, ela só se forma porque a gente começa a introduzir um aminoácido ao lado do outro até atingir uma cadeia de vários aminoácidos que é caracterizada proteína. Tá? Então, cada estrutura dessa, cada monômero denominado aminoácido, ele é formado pelos seguintes elementos químicos: carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, tá? Percebam, qual é a diferença para os carboidratos, tá? Carboidratos, eles possuem carbono, possuem hidrogênio e possuem oxigênio. Então, aqui, gente, a gente teve a inserção de um novo elemento químico, certo? Esse chamado de nitrogênio. Então, o nitrogênio, obrigatoriamente, sem exceção, está presente na molécula de aminoácido, tá? Como a gente pode ver essa estrutura aqui embaixo, ó, quais são os elementos que a gente encontra aqui? Carbono,
tá? Estou aqui, ó, apontando para os carbonos da molécula. Eu consigo encontrar também os hidrogênios, tá? E oxigênio. Se não tivesse esse nitrogênio, mais pareceria com a molécula de carboidrato. Entretanto, a gente tem aqui quem, ó, um novo elemento químico, nitrogênio, tá? Então, esta molécula aqui, gente, é a estrutura base de um aminoácido, certo? A gente vai falar sobre as partes desse aminoácido com mais detalhe nos próximos slides. Agora, alguns aminoácidos, eles podem apresentar também em sua cadeia lateral, que é esse R aqui, ó. Professor, esse R é um elemento químico? Não, gente, tá? Esse R não é um elemento químico. Ele representa um grupo químico que varia entre um tipo de aminoácido e outro. Vocês vão ver que existem vários tipos de aminoácidos. E que essa estrutura que está desenhada aqui na parte de cima vai ser igual para todos os aminoácidos. O que é que vai variar entre um aminoácido e outro? É isso aqui, ó. É essa quarta ligação do carbono. Primeira, segunda, terceira, quarta. Essa quarta ligação vai ser um grupo químico para cada aminoácido. E alguns desses grupos químicos vão apresentar o elemento enxofre, tá? Então, ele pode sim estar presente numa proteína, entretanto, ele não é um elemento obrigatório. Obrigatórios são apenas carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, que são aqueles que apresentam-se no esqueleto de um aminoácido, tá, gente? Então, ó, as proteínas são macromoléculas formadas por milhares de aminoácidos. Quando a gente fala na ordem de milhares, pessoal, então vamos entender que ordem é essa. Dezenas é de 10 a 99. Centenas é de 100 a 999. E milhares é de 1000, tá? Até 999.999. Ou seja, está na ordem de milhares. Não é na ordem de milhões, tá? Então, isso é muita coisa, tá, gente? Uma proteína pode ter 10 mil aminoácidos, uma proteína pode ter 50 mil aminoácidos, certo? Então, isso vai variar de cada tipo de proteína, certo? Então, ó, supondo aqui essa estrutura aqui, tá? Ele está dizendo que é uma proteína, certo? Polímero significa a união de monômeros, certo? Mas, basicamente, esses monômeros sendo aminoácidos, formam uma proteína. Aí você diz assim, professor, essa proteína só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 aminoácidos. 12 aminoácidos não configuram uma proteína. Mas aí a ideia é só figurativa, tá? Aqui é didático, apenas para mostrar para vocês, ó, cada cor é um aminoácido diferente, tudo bem? Então, a gente tem uns 12 aminoácidos de cores diferentes, que representa aminoácidos diferentes. E aqui, ó, mais uma representação, agora dessa vez na forma estrutural. Se eu voltar aqui, vocês estão vendo a forma esférica, tá, gente? Que a gente tem a fórmula estrutural em modelos de esferas, tá? Aqui não, aqui a gente tem a fórmula estrutural, certo? Nativa deste aminoácido. Aqui, o grupamento chamado de amina, tá? Por que, pessoal, esse grupamento eu chamo de grupamento amina? Porque ele tem um nitrogênio, tá? Então, o nitrogênio, em funções orgânicas, afere aquela substância ou a denominação de função amina, tá? Então, aqui é o radical que está ligado ao carbono, denominado radical amina. E aqui eu tenho um COO. Esse COO, gente, ele está abreviado. É o mesmo que vocês estarem olhando para essa estrutura aqui, ó. C dupla O ligado a um OH, tá? Então, é apenas uma representação da visualização desse grupo. Se eu voltar, vocês vão ver exatamente isso, tá vendo? Ó? C dupla
O ligado a OH. Esta estrutura daqui, a gente denomina o nome de ácido carboxílico, tá? Ácido carboxílico. E esse ácido carboxílico, essa função orgânica, gente, ele é do tipo ácida, e a função orgânica amina é do tipo básica, tá? Outra estrutura que está presente no aminoácido é o hidrogênio, tá? Uma ligação de hidrogênio simples. A última é o grupo R. Esse grupo R sendo aquele que eu falei para vocês, chamado de cadeia lateral, tá? Grupo R está aqui, ó, chamada de cadeia lateral ou radical. Esse radical, ele vai modificar, ele vai ser diferente entre um aminoácido e outro, tá bom, gente? Então, só repetindo a estrutura de um aminoácido, porção aqui, amina, né? Radical amina, que é um radical básico, porque tem o elemento químico nitrogênio. E aqui, C dupla O ligado ao H, função orgânica ácido carboxílico, logo aqui o pH é ácido, certo? Mais uma ligação com o hidrogênio, formando 3 ligações. A quarta é da cadeia lateral, que vai variar entre um aminoácido e outro, tá bom? Então, isso aqui está nos slides, certo? No PDF mesmo, vocês podem ver grupo carboxila, grupo amino, certo? Então, essas são as estruturas que formam um aminoácido. São regras, nunca vai ter isso aqui que está de vermelho alterado. A única coisa que altera é o radical, tá? Então, ó, isso aqui foi apresentado para vocês na aula passada. Eu sei que tiveram vários alunos que tiveram dúvida nesse código genético. Eles chegaram até a mandar e-mails, professor, explica melhor esse código genético, não entendi muito bem, foi a parte da aula que complicou para mim, entendeu? Que realmente eu acho que é a parte que pesa da aula passada. A gente entender que na síntese proteica, o RNA transportador, ele tem um anticódon que vai se complementar com o códon do RNA mensageiro. Os códons do RNA mensageiro são esses que estão aqui presentes nessa ficha. Então, ó, eu mostrei para vocês o da metionina. Eu disse, gente, vamos lembrar da metionina como sendo o aminoácido, certo? Que o RNA transportador está trazendo para iniciar a síntese proteica. Então, qual é o códon de iniciação da síntese proteica? Qual é o códon que está no RNA mensageiro? E vai ser responsável por trazer um RNA transportador com a metionina, tá? O códon é esse aí, ó. É o AUG, certo? Então, esse AUG, ele estaria lá no RNA mensageiro, tá? RNA mensageiro. E aí, quando chega o anticódon do transportador com a metionina, quais são as trincas de base que vai ter lá? Qual é o anticódon? Complementar com A, tem que ser U. Complementar com U, tem que ser A. Complementar com G, tem que ser C. Então, o anticódon do RNA transportador, o UAC. E esse RNA transportador que tem anticódon UAC, qual é o aminoácido que ele tem junto? Tem a metionina. Então, é basicamente o seguinte. Vem o RNA transportador com a metionina e o seu anticódon UAC. Qual é o códon que ele lê no RNA mensageiro? AUG. É o códon de iniciação. Coloca a metionina lá naquela cadeia lateral. Desculpa, cadeia lateral não, na cadeia polipeptídica. E começa a colocar um aminoácido do lado do outro, produzindo essa proteína. Entendeu? Então, do mesmo jeito que tem esse códon de iniciação, tem diversos outros códons. Ó, códon para leucina, códon para isoleucina,
para treonina, prolina, serina, enfim, todos os aminoácidos. Todos os aminoácidos que a gente produz, né? Então, gente, pensa o seguinte. Conforme o RNA transportador lê esse códon e coloca um aminoácido na cadeia polipeptídea, vai ter que uma hora terminar, certo? E a hora que terminar é quando chegar um códon que seja capaz de ler, um anticódon que seja capaz de ler um códon de parada. Então, eu vou pegar um códon de parada aqui, ó, esse aqui, ó, UAA, certo? É um códon de stop. Então, ó, tá lá no RNA mensageiro, UAA. Qual é o anticódon do RNA transportador que vai conseguir ler esse códon? É o anticódon o quê? Complementa com o U, é o A, complementa com A, é o U, complementa com A, é o U. Ou seja, o anticódon do RNA transportador, que vai ser capaz de ler o códon UAA, que é de parada, é o RNA transportador que tiver anticódon AUU. Uma vez que ele lê esse códon do RNA mensageiro, ele vai adicionar algum aminoácido? Não. Ele vai fazer o quê? Parar. É o famoso stop, certo? Códon de terminação. E aí, gente, acabou síntese proteica, tá? Isso aqui, gente, é só uma revisão, certo? Da nossa aula passada. Por que eu reviso? Porque eu sei que é a partezinha mais complicada e que gera dúvidas, certo? Então, voltando, olha os grupos que estão presentes nos aminoácidos. Grupo amino, carboxila, uma ligação com hidrogênio e o grupo chamado de cadeia lateral ou radical, tá? No nosso organismo existem 20 aminoácidos, certo? Que ocorrem naturalmente em proteínas de todos os tipos de organismo. Na verdade, eles são determinados por esses códons específicos, ou seja, as trincas de nucleotídeos estão presentes onde, hein? No RNA mensageiro, tá? A gente pode até especificar mais isso aqui, ó. Ele fala que são trincas de nucleotídeo, ou seja, são códons. Se são códons, eles estão no RNA mensageiro, tá? E eu ainda especifico mais isso aqui, ó. Trinca de nucleotídeo, eu posso dizer que, na verdade, são trincas de bases nitrogenadas desses nucleotídeos, tá? As bases nitrogenadas, uracila específica do RNA, citosina, adenina e guanina, estão presentes tanto no DNA quanto no RNA. Mas, uma vez que eu estou falando de códons, estou falando de RNA mensageiro, então, gente, as trincas de base nunca vai ter timina, tá? A timina é do DNA. DNA não tem códon. DNA não serve para ser lido para produzir proteína, tá bom? Aí, ó, essa imagem daqui é o terror. Por quê? Porque normalmente eu digo na prova para vocês desenharem a estrutura dos 20 aminoácidos, certo? Inclusive especificando todos os radicais que diferem entre um aminoácido e outro, tá? Então, pode ter uma questão aberta assim na prova. Desenhe a estrutura química dos 20 aminoácidos, especificando a sua cadeia lateral. E aí, vocês agora ficaram tudo tenso. Tô brincando, gente. Isso aí não existe não, tá? Pelo amor de Deus, nem eu faço ideia da diferença entre essas cadeias laterais, entre um aminoácido e outro. Jamais isso seria uma forma de abordar o conteúdo, tá? Já estava pensando em falar com o Ju para sair do curso. E eu já fiquei nervosa aqui. Ou senão você já assume, né? Ó, tá, questão perdida. Essa daí eu prefiro nem pontuar. Mas assim, obviamente que a gente não vai cobrar isso, né? Ó, especifique qual é a diferença entre a histidina e a arginina. Nunca. Mas olha essa glicina aqui, ó. Olha esse aminoácido. Qual é a cadeia lateral dele? É um hidrogênio, né? Bem simplesinho assim. É o aminoácido menos complexo que existe, tá? É justamente porque a sua cadeia lateral é um hidrogênio. Aí você chega na alanina aqui, ó. A alanina, olha a cadeia lateral dele.
é um radical o quê? Metil, né? CH3, ou seja, ele é o segundo menos complexo. Logo após a glicina, vem a alanina aqui com um CH3. Aí vocês vão vendo que vai ficando mais complexo, ó. Isso aqui é um CH, CH3, CH3, já está com 3 carbonos, tá vendo? E assim, essas cadeias, elas vão variando, ó. Então, não existe nenhum aminoácido igual ao outro, tá? Todos eles apresentam variações nessas cadeias laterais e não é do nosso interesse estar aprendendo que cadeia lateral configura o aminoácido X ou o aminoácido Y, tá bem, gente? Agora, qual a classificação que importa para a gente desses aminoácidos? É saber se esses aminoácidos, eles são essenciais ou não essenciais, tá? Então, ó, esse conceito confunde, tá, gente? Esse conceito de aminoácido essencial, aminoácido não essencial, ele confunde. Por quê? Normalmente, quando eu não estou com slide, ou pelo menos quando eu estou em sala de aula, eu apago esse slide, tá? Deixa eu ver se eu consigo ocultar aqui para vocês. Só uma... Ó, escureci, tá? Eu vou fazer essa dinâmica com vocês. Supondo que existem 2 tipos de aminoácidos, os chamados essenciais e os chamados não essenciais, tá? E aí eu vou dizer para vocês que um desses aminoácidos, o nosso organismo produz, e o outro, o organismo não produz. Aí eu quero que alguém, sem medo de errar, tá? Me diga que, na lógica, qual seria os aminoácidos que o nosso organismo produz? Os aminoácidos essenciais ou os aminoácidos não essenciais? Os aminoácidos essenciais. Então, não é essa a lógica, né? Se o nosso corpo produz esses aminoácidos, então quer dizer que esses aminoácidos são o quê? Essenciais, não é? O que o corpo não produz não é essencial. A lógica é essa. Mas, pessoal, não vamos visualizar dessa forma, tá? A gente tem que ver que tem que ter outra visão sobre essa classificação, que é a seguinte. Os aminoácidos que o nosso corpo produz, a gente não precisa deles, porque nosso organismo já produz. Tá entendendo? Então, a gente não precisa consumir esses aminoácidos. Agora, os aminoácidos que o meu organismo não produz, eles são essenciais estarem presentes na minha dieta para que eu possa ingeri-los. Ou seja, os aminoácidos essenciais a gente não produz. Eles têm que ser adquiridos na dieta. E os não essenciais, então a gente sintetiza e não precisa estar imediatamente presente nesses alimentos, tá? Então, é importante vocês tenham cuidado com relação a essa diferença, tá, gente? Entre os essenciais, devem ser adquiridos na dieta. Então, aminoácidos são produzidos por peixe, pelos animais, aminoácidos presentes nos ovos e que a gente não produz. Entretanto, os não essenciais, a gente já produz. A gente pega em alguns alimentos alguns elementos que vão servir de matéria-prima para a produção dos aminoácidos que normalmente a gente produz. Os que a gente não produz, a gente tem que ingerir em forma de alimento, tá? A gente ingere o aminoácido propriamente dito e não a matéria-prima que vai produzir, certo? E aqui esse grupo divide 20 aminoácidos, bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 aminoácidos, certo? Desses 20, olha quantos são essenciais e a gente precisa ingerir na dieta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, de 20 aminoácidos, 9 eu preciso ingerir na dieta.
Olha exemplos de aminoácidos que a gente precisa ingerir na dieta. Histidina, lisina, tá? Treonina, triptofano, fenilalanina, metionina. Olha a metionina como é importante. A primeira proteína, desculpa, o primeiro aminoácido que vai fazer parte da síntese proteica. Sem metionina, não há síntese proteica. Logo, se eu não me alimento, eu não produzo proteína e eu morro. Isoleucina, leucina, valina. Eu não sei se alguém faz academia, uma época da minha vida eu já fiz, o suficiente para aprender que BCAA são aminoácidos de cadeia livre que a gente não encontra no nosso organismo e precisa ingeri-los em altas concentrações para estimular a síntese de proteínas no nosso organismo e, consequentemente, ter um desenvolvimento muscular de maior qualidade. No BCAA, certo? A gente tem o que ali dentro? Aminoácidos do tipo isoleucina, leucina, valina, certo, gente? São aminoácidos essenciais que o nosso organismo não produz, logo eu vou ingeri-los na forma de cápsula para estimular a produção de proteína. E aí, normalmente as pessoas perguntam, os alunos perguntam, professor, eu vou precisar saber qual aminoácido é essencial e qual aminoácido é não essencial? Vamos lá. Se eu dissesse que sim, então aí vocês iam fazer o quê? O decoreba. Além de ter que decorar esses 20 aminoácidos, tá? Vocês iam ter que decorar também se eles eram essenciais ou não. Eu não vejo vantagem em vocês decorarem esse tipo de coisa, tá? São informações que a gente pode consultar. Então, uma vez que trata-se de mero decoreba, eu não costumo cobrar isso, tá, gente? De diferenciar qual aminoácido é essencial, qual aminoácido é não essencial. Entretanto, eu acredito que é de fundamental importância vocês saberem qual a diferença entre um aminoácido essencial e um aminoácido não essencial, beleza? E isso aqui vocês não podem confundir, tá? E aí, nessa imagem, a gente vê que os aminoácidos podem ser classificados de diversas formas. Em essenciais, não essenciais, segundo cadeia lateral, que para a gente não vai ter importância nesse momento. E aqui são as abreviações de cada um desses aminoácidos. Vê, glicina, alalanina, proprolina, valvalina, leucina. Então, pode ser que uma sequência de aminoácidos estejam representados por essa sigla, pode ser que uma sequência de aminoácidos estejam representados por uma letra, tá, gente? Então, letra F, fenilalanina, letra L, leucina, letra I, isoleucina, T, treonina, P, prolina, S, serina. Professor, é bom demais. A letra que começa o aminoácido, a gente sempre vai ser fácil de lembrar, né? F, fenilalanina, L, leucina, S, serina, P, prolina. Beleza. Mas tem uns que não, Q, glutamina. Nada a ver, né? Asparagina, N. Nada a ver, né? K, lisina. Estão vendo? R, arginina. Tá bom? Aqui a gente tem se eu não me engano é o E, aqui que eu não estou vendo direito, mas eu acho que é o E, tá? Ácido glutâmico. D, ácido aspartato. Então, assim, W, triptofano. Então, deixa eu ver se eu passo a imagem aqui. Não. Quando eu chegar, eu vou mostrar. Deixa eu ver, não. Quando eu chegar, eu mostro a vocês, tá? Que podem ter uma cadeia polipeptídica representada pelas 13 letrinhas aqui, gli, ala, pro, val, pode ter pela letra apenas F, L, I, que não necessariamente representa a inicial, tá, lisina K, asparagina N, e aqui, mais uma vez, representando o códon e o anticódon. Desculpa, o códon e o anticódon não. O códon que a gente vai ter a leitura do RNA mensageiro pelo transportador, tá? Então, supondo, se o códon que está lá no RNA mensageiro for seu G, seu A, seu C, seu U, o RNA transportador que vem ler isso aqui está trazendo quem? Leucina, tá bom?
Se for o UC, o lá no RNA mensageiro, o RNA transportador que vai ler isso aqui, vai trazer quem? Fenilalanina. Tá, gente? Então, eu acho que ficou bem claro essa explicação com relação às trincas de base, os códons, as letras que podem representar os aminoácidos, assim como essa classificação em essencial, não essencial, e as suas abreviações na forma de siglas, tá? Então, pronto. A gente chega ao término da primeira parte da aula, que é a parte sobre aminoácidos, e agora a gente entra no estudo das proteínas propriamente ditas, que são as estruturas, as macromoléculas que são formadas por esse conjunto de monômeros denominados aminoácidos, certo? Então, ó, para que a gente possa iniciar o estudo das proteínas, esta imagem, ela traz consigo algumas importâncias das proteínas, certo? Como, por exemplo, ó, a enzima pepsina. A pepsina, gente, é uma enzima que a gente tem no nosso estômago, tá? E que ele degrada as proteínas. A proteína, quando ela é ingerida, certo? Ela vem para essa região aqui do estômago, participar do processo de digestão, assim como todos os outros nutrientes, tá? E aí, a proteína precisa sofrer a ação dessa enzima pepsina para sair do estado proteína para o estado peptídeos, tá? O que são esses peptídeos? Os peptídeos são porções de aminoácidos que formam essas proteínas, tá, gente? Então, ó, quando eu começo a ter a união de um aminoácido com outro, eu já chamo isso de um peptídeo, tá? Então, eu posso ter vários peptídeos que formam uma proteína e que quando essa proteína chega no estômago, sofre a ação da pepsina, tá vendo? Ó, pepsina, ou seja, enzima que degrada os peptídeos, tá? Ou seja, ela vai diminuindo o tamanho dessa proteína, separando ela em peptídeos, separando ela em aminoácidos, tá, gente? Então, a gente não absorve a proteína gigante do jeito que ela entra, não, tá? É preciso uma enzima que faça com que a proteína seja reduzida, certo? Em aminoácidos. E aí, o ácido clorídrico também participa desse processo, tá? O ácido clorídrico, juntamente com a pepsina. O ácido clorídrico não é uma enzima. O ácido clorídrico é uma substância química, certo? Inorgânica, é o HCl, que ele destrói as proteínas aqui no nosso estômago, mas destrói no bom sentido, tá? No sentido de reduzir as porções em peptídeos, reduzir esses peptídeos em aminoácidos, para que a gente possa vir absorvê-los no nosso intestino, delgado e grosso. Vejam, no delgado, outras enzimas também participarão desse processo de redução do tamanho das proteínas. Tripsina, quimiotripsina, são enzimas que estão presentes no suco pancreático e que também ajudam a reduzir as porções proteicas em peptídeos e aminoácidos para serem devidamente absorvidos nas microvilosidades intestinais. Microvilosidades são essas estruturas aqui, ó, em formas de cristas, que estão presentes no nosso intestino delgado e grosso e que permitem que esses órgãos promovam uma boa capacidade de absorção. Uma proteína não é capaz de ser absorvida por essas estruturas, mas peptídeos e aminoácidos, sim. São porções menores, logo, são capazes de sofrer absorção. Por isso, a necessidade da proteína sofrer a ação do ácido clorídrico, pepsina, tripsina e quimiotripsina, para que venha a ser bem absorvida, tá? Então, a digestão das proteínas se dá no estômago por meio dessas enzimas. Após os processos, fragmentos remanescentes, pequenos peptídeos, são absorvidos pelas nossas células intestinais, tá bom, gente? Então, a gente falou de uma forma bem superficial aí como é que
a gente faz ingestão proteica, como é que a gente ingere os aminoácidos que são considerados essenciais e aqueles elementos que são necessários para a produção dos aminoácidos ditos não essenciais. As proteínas, certo? Elas são sintetizadas pelo ácido nucleico, a gente já viu isso na aula passada, certo? Que tipo de ácido nucleico? RNA, tá? RNA do tipo mensageiro, que vai ser lido pelo RNA transportador, adaptado pelo ribossômico. Vimos todo esse processo na aula passada, não havendo a necessidade da gente perder mais tempo explicando o processo. Então, é a parte boa de estudar ácidos nucleicos antes de proteínas, é porque lá a gente vê como a proteína é produzida, chega aqui já sabendo desses processos, tá bom? Então, ó, as proteínas são compostos de grande importância no organismo, tá? Então, elas correspondem a cerca de 80% de um músculo desidratado, gente. Isso quer dizer que se eu tirar a água do músculo, supondo que eu pego meu músculo ali, músculo que tem muita água, né? A gente viu que as células têm quantos por cento de água? 70%. Tu tirar nessa proporção, 70% é água, 15% é proteína. Tira os 70% de água. Tirou. Aí você desidratou o músculo, por exemplo. Nesse momento, as proteínas passam a ocupar 80% da proporção de biomoléculas daquela célula, ou seja, representando dessa forma a importância da segunda biomolécula em maior concentração no nosso organismo. 70% da pele seca, desidratada, é de proteínas. 90% do sangue seco, sem água, é proteínas, ou seja, proteína está presente em todos os tipos de célula em grande quantidade, tá? Os aminoácidos se ligam para formar peptídeos, tá, gente? Então, isso eu falei para vocês, ó, naquele slide lá da digestão. Os aminoácidos, eles vão se juntando uns aos outros, formando cadeias de quê? Peptídeos. Então, o que é um peptídeo, professor? Um peptídeo é a união de um aminoácido com o outro, tá? Começou a se juntar os aminoácidos, já formou peptídeos. Esses peptídeos vão se juntando, formando polipeptídeos. Poli quer dizer que tem muitos peptídeos. Consequentemente, as proteínas, através de ligações chamadas ligação peptídica. Então, quando um aminoácido se liga com o outro, não forma um peptídeo? Como se chama a ligação entre um aminoácido e outro? Ligação peptídica. Vamos ver como é essa ligação peptídica. Então, tá aí, ó. Aminoácido 1, aminoácido 2. Vamos ver se isso é um aminoácido. Cadeia amina, grupamento, ácido carboxílico, certo? Hidrogênio ligado ao carbono e uma cadeia lateral que ele nem está explicando aqui, nem está especificando qual é essa cadeia. Outro nome que a gente dá também, pessoal, para esse grupo amina, chama-se extremidade N-terminal, tá? Não está aqui, mas é extremidade, porque ele está no extremo, né, da molécula, ele está no canto, né, ou seja, no extremo. E como esse extremo é N, então a gente chama extremidade N-terminal, porque a molécula aqui para o lado esquerdo está terminando com o quê? Com N. E a gente tem a parte carbox-terminal, ou seja, extremidade carbox-terminal, ou seja, a molécula para o lado direito termina com um grupo carbox, certo? Então, a gente chama esse lado aqui de extremidade carbox-terminal. Como se dá a formação de um peptídeo, tá? Como se forma esta ligação peptídica? Eu quero que vocês já atentem para as estruturas que estão sendo conectadas nessa ligação. É um hidrogênio da extremidade N-terminal de um aminoácido com o oxigênio e hidrogênio de um grupamento carboxy terminal.
Certo, gente? Então, sempre vai ser assim, a união de um aminoácido com outro. Não envolve cadeia lateral, não envolve esse radical. Vai envolver sempre extremidade N-terminal e a extremidade carbox-terminal de um aminoácido com outro. Quais são as estruturas sacrificadas para formar essa união? É uma hidroxila da carbox-terminal, OH, e um hidrogênio do grupamento amina-terminal, certo? De outro aminoácido. Juntou H com O, formou quem, pessoal? Água. Ou seja, para formar uma ligação peptídica, tá aqui a ligação peptídica, ó, todo mundo visualizando aqui, ó, carbox terminal com N terminal, um aminoácido com outro, formou uma ligação peptídica, perdeu quem nessa jogada aqui, ó, uma molécula de água. Ou seja, para formar a ligação peptídica, para formar a união entre um aminoácido e outro, eu tenho que sacrificar uma molécula de água. Essa é uma reação de desidratação, tá bom? Mais uma vez aqui, ó, especificando essa estrutura, ou essa união. Aqui temos o aminoácido glicina, tá bom? Aí vocês podem estar tendo dificuldade de visualizar esse aminoácido. Professor, tá estranho. Me ajuda aí, vamos lá. Esse carbono é aquele carbono que faz a união entre os grupos do aminoácido. Extremidade amina terminal, extremidade carbox terminal. Um está se ligando ao hidrogênio e o outro ao hidrogênio. Ou seja, qual é a cadeia lateral desse aminoácido? É um hidrogênio, é a glicina. É o aminoácido mais simples que tem. Agora, olha isso. Carbono se ligando à amina terminal, carbox terminal. Se ligando ao hidrogênio aqui na parte de cima, na de baixo está se ligando com quem? Radical metil, CH3. Ou seja, esse CH3 representa o aminoácido alanina, tá? Aqui a gente tem os dois aminoácidos mais simples que existem. Glicina e alanina. Como é que eles se unem? Carbox terminal de um aminoácido, amina terminal de outro aminoácido. Sacrifica o OH dessa carbox terminal com o hidrogênio desse amina. Formou essa estrutura aqui, certo? C dupla O ligado a NH. Nome dessa ligação que ocorre entre o carbono da carbox terminal e o nitrogênio do amina terminal, ligação peptídica para que ela seja formada. Se perdeu água, tá? Então, olha isso aqui, ó. A estrutura é um composto formado por resíduos radicais de aminoácidos, sempre terá uma extremidade à esquerda, N-terminal, e uma extremidade direita, carboxo terminal. Vamos ver se isso é verdade? Sempre que eu uno um aminoácido com outro, eu continuo tendo a extremidade N-terminal à esquerda e carboxo terminal à direita. Vamos ver, ó. Primeiro vamos olhar para o aminoácido. Glicina. À esquerda, amina terminal. À direita, carboxo terminal. Alanina agora. À esquerda, amina terminal. À direita, carbox terminal. Agora, juntou os dois aminoácidos, formou um peptídeo. Vamos ver se eles continuam tendo essas extremidades. À esquerda, amina terminal. E à direita, carbox terminal. Então, pessoal, supondo que eu tenho uma proteína de 50 mil aminoácidos. O primeiro aminoácido vai ter à esquerda uma extremidade amina terminal e o último aminoácido vai ter uma extremidade à direita, carboxo terminal. Isso não muda, beleza, gente? Lembrando que para formar uma ligação peptídica, eu perco uma molécula de água, igualzinho lá na ligação glicosídica, tá? Que a gente, para formar uma ligação glicosídica, a união de um monossacarídeo com outro, a gente tem o sacrifício de uma molécula de água. Então, ó, de novo, professor, de novo, certo? Ó, um aminoácido, outro aminoácido. Porção amina, porção carbox. Porção amina,
porção carbox. Carbox terminal de aminoácido com amina terminal de outro aminoácido, sacrificou água. Com a perda de água, formou uma ligação peptídica. E aí eu acho que vocês já entenderam demais até. Vamos agora entender a divisão entre os peptídeos, tá? Então, ó, um dipeptídeo, formado por quantos aminoácidos? 2, o nome já está dizendo. Dipeptídeo, 2 aminoácidos. Tripeptídeo, 3 aminoácidos. Oligo lembra poucos. Então, poucos aqui é considerado de 4 a 40. Se eu tenho 4 a 40 aminoácidos, eu chamo isso de um oligopeptídeo. Agora, passou de 40, já é um polipeptídeo, tá? 40, 41, 42, 43, 44, até chegar em 50. Passou de 50, gente, eu já considero o quê? Uma proteína. Basicamente, como é formada uma proteína? Com a união de polipeptídeos. Então, supondo que eu pego um polipeptídeo que tem 40 e outro polipeptídeo que tem 40 também, 40 com 40 deu 80. 80 está acima de 50. Então, se eu unir 2 polipeptídeos, eu já tenho quem? Eu já tenho uma proteína. Tá bom? A professor, eu posso ter uma proteína se eu somar um polipeptídeo com um oligopeptídeo? Com certeza, vamos ver. Ó, um polipeptídeo de 40 com um oligopeptídeo de 20. 40 com 20, 60. Acima de 50 já é uma proteína. Professor, eu posso ter uma proteína unindo um polipeptídeo com um tripeptídeo? Vamos ver. Se esse polipeptídeo tiver 50 resíduos, 50 resíduos ainda não é proteína. Polipeptídeo tem 50 resíduos. Juntou com o tripeptídeo. O tripeptídeo tem quantos? 3. 50 com 3, dá 53, está acima de 50, é uma proteína. Então, se eu unir um polipeptídeo com um tripeptídeo, também posso ter uma proteína. Beleza, pessoal? Mas a maioria das proteínas são formadas por conglomerados de polipeptídeos, tá? Porque eu falei que uma proteína tem milhares de aminoácidos, se tem milhares, tem para a banda de acima de 1000, tá? Então, 10 mil, 20 mil, 30 mil aminoácidos, logo é a união de diversos polipeptídeos, tá? Então, olha isso aqui. Antes de se desesperar. Um aminoácido que se junta com outro aminoácido, aqui a gente tem um dipeptídeo, né? Que tem 2 aminoácidos aqui. E aqui a gente tem aqui, ó, insulina do homem, tá? Homo sapiens é a nossa espécie. Então, aqui ele diz que a insulina do Homo sapiens tem mais ou menos essa sequência. Não para aqui, mas inicialmente, certo? Vai dessa forma. Então, vamos verificar isso aqui. Esse M representa qual aminoácido? Se vocês forem lá atrás, vocês vão ver que o M representa o aminoácido metionina. Porque é regra, pessoal. Toda proteína começa com M, beleza? Começa com metionina. Aí logo em seguida, alanina, leucina, o W que eu não lembro, tá? E aí vai seguindo, ó, uma metionina novamente. Aí, toma aminoácido, um do lado do outro. E aí vai. Essa cadeia aqui, ó, polipeptídica. Então, se ela está começando aqui, essa parte eu chamo de amina terminal, certo? Porque é a parte da extremidade esquerda, a parte inicial. E aqui, se termina com essa asparagina aqui, que é esse N, tá? Eu vou ter a unidade carbox terminal, que é a extremidade à direita do fim dessa cadeia polipeptídica, tá bom? Isso não se altera, se mantém. À esquerda, amino terminal, à direita, carbox terminal. E aí a gente vai para as funções das proteínas. Para que servem essas proteínas no nosso organismo? Então, tem todas essas importâncias aí. Importância estrutural? Tem. Motora? Em que sentido? Locomoção, contração muscular, certo? Funções do nosso sistema nervoso somático. Hormonais, ou seja, de sinalização celular.
produção de uma proteína que vai cair no nosso sangue e que vai circular o nosso organismo exercendo uma função hormonal, tá? A insulina, por exemplo, é um hormônio. A adrenalina é um hormônio produzido no nosso organismo para exercer funções, certo? As enzimas são proteínas que a gente produz para exercer catálise de reações químicas. Professor, o que é catalisar uma reação química? Catalisar a reação é fazer com que ela aconteça de uma forma viável, certo? Talvez uma reação química, ela precisasse ocorrer em certas circunstâncias de alto aporte energético e que isso iria consumir mais energia do que o necessário, ficaria inviável, certo? O nosso metabolismo. Para que o consumo de energia não seja tão grande ao se executar reações químicas do metabolismo, a gente tem a participação das enzimas para catalisar essas reações, ou seja, para diminuir a necessidade do uso de grandes quantidades de energia para que essas reações químicas ocorram. As enzimas, elas são capazes de acelerar as reações, tá? Então, gente, mais uma função das proteínas. Anticorpos, está aqui uma importância proteica que tanto tem se falado nos últimos dias, certo? Quando a gente sofre invasão viral, certo? A gente desenvolve mecanismos de defesa contra esses agentes invasores. As nossas células de defesa, chamadas de células B, são células de memória que desenvolvem anticorpos. Esses anticorpos são mecanismos de defesa contra esses organismos que são invasores. Então, quando eu sofro uma infecção, como, por exemplo, a Covid-19, um vírus que invade o meu organismo para desenvolver seu mecanismo de patogenicidade, se instalar em minhas células e desenvolver a sua patologia, o meu organismo começa a tentar se defender dessa estrutura invasora ao desenvolver anticorpos, só que essa produção de anticorpos ela não é imediata. Vocês viram que a síntese proteica ela leva um tempo. Ela começa com a transcrição do DNA em RNA, o RNA mensageiro vai ser lido pelo RNA transportador, tá? E aí a gente vai colocar as cadeias de polipeptídeo uma do lado da outra. Isso pode levar semanas. Semanas essas que podem não ser o suficiente para eu me curar da doença e vir a falecer, a depender da carga viral, tá? Uma vez que o indivíduo ele consegue controlar os sintomas a ponto de desenvolver os anticorpos que vão combater aqueles vírus, ele vai ter a cura, tá? E uma vez que ele está curado e tem esses anticorpos, os anticorpos eles vão ficar memorizados nas suas células B. A partir do momento em que ele se encontra novamente com aqueles agentes virais, o organismo sabe que já teve contato com aquele tipo de vírus e libera os anticorpos que já foram devidamente produzidos e estão só à espera desse organismo invasor contaminar as células. E aí, gente, é esse mecanismo também que se baseia ao tratamento com vacinas. Como é que eu faço uma prevenção de uma doença utilizando vacina? A vacina, ele contém partículas atenuadas do vírus, tá? O que é uma partícula atenuada, professor? Atenuada é que não é capaz de causar uma patogenia. Aquele vírus ele não é capaz de desenvolver um mecanismo de patogenicidade, não é capaz de se instalar, de se multiplicar e de promover os sintomas da sua patologia. Logo, ele não é algo que vai te oferecer um risco, como muita gente prega que as vacinas são, né? Existe uma corrente de pessoas que defendem a proibição do uso de vacinas. Isso é uma loucura. Então, ó, você produz anticorpos de que forma? Você está se encontrando com aquelas partículas atenuadas do vírus e o seu organismo está produzindo anticorpos contra ele sem que o vírus instale a sua doença.
Logo, quando você um dia se encontrar com aquele vírus em grande quantidade, você já vai ter anticorpos produzidos para combater aquela infecção, tá bom? Então, ó, tá aí mais uma importância das proteínas, que é na constituição de anticorpos. Transporte, tá, gente? Transporte de substâncias, de nutrientes, de oxigênio, de íons, tudo isso ocorre com auxílio de proteínas, tá? Por exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que transporta o quê? Transporta um gás extremamente importante para nossas células produzirem energia. Que gás é esse? É o oxigênio, tá? Então, ó, função de transporte. Função de reserva. Tem, mas não é tão, sabe? Os carboidratos e os lipídios se destacam mais na questão de reserva. RNA e DNA. Qual é a importância das proteínas nesse sentido, tá? Lembram da histona? As histonas são proteínas que servem como estabilizadoras do enovelamento do DNA. Então, o DNA só consegue ser armazenado na forma de cromossomo porque durante aquele novelamento a gente tem proteínas histonas que estão estabilizando aquele DNA. Membrana. Temos proteínas na nossa membrana, sejam receptores, sejam proteínas estruturais, microtúbulos, que vão dar forma àquela célula, tá? E no quesito membrana, a gente tem canais iônicos, que permitem o transporte de íons, de substâncias, água, e a gente também pode ter proteínas sinalizadoras presentes na superfície dessa membrana. Então, ó, são diversas funções, são imensas, e eu estaria aqui dizendo que é uma missão impossível a gente poder relatar todas as funções das proteínas no nosso organismo. Mas essas daqui são, pelo menos, as que eu considero de maiores importâncias, tá bom, gente? Então, ó, a pele contém proteína, colágeno. As fibras nervosas são envolvidas por proteínas, tá? Bainha de mielina, lá nos neurônios. O hormônio insulina é uma proteína fabricada no pâncreas. As unhas são formadas por proteínas, queratina. Os tendões que unem os músculos aos ossos, ou seja, tendões têm na sua constituição, assim como os músculos, proteína, tá? As fibras musculares, mioglobina, formam as proteínas, tá? A hemoglobina, uma proteína altamente encontrada no sangue que transporta oxigênio. A enzima amilase salivar que degrada o amido, tá? Ela é produzida aqui na região da mucosa oral, pelas glândulas salivares, a gente ingere ela para fazer digestão do amido no estômago, tá? Enzima amilase salivar é uma proteína. O cabelo é formado por proteínas diversas, tá? No cabelo a gente tem biotina, tá? A gente tem a queratina também. São proteínas que constituem o nosso cabelo, tá, gente? Então, ó, professor, destaque duas funções das proteínas que são, assim, que o senhor considera as mais importantes, essas duas. A função enzimática e a função hormonal. Eu já expliquei o que é enzima, a gente vai estudar com mais detalhes na nossa aula, na nossa próxima aula. É uma aula específica de enzimas. E hormônios, eu vou ter uma aula específica de hormônios em bioquímica? Não, em bioquímica não. Mas tu vai ter uma aula em fisiologia, que vai falar só de hormônios, tá? Então, enzimas, a gente tem como papel catalisar reações, ou seja, acelerar essas reações, certo? Para reduzir o gasto energético com elas. Os hormônios são sinalizações endócrinas, ou seja, o que quer dizer uma sinalização? É uma comunicação celular, tá? Ela emite um sinal, uma célula para outra, para se comunicar, para exercer as funções orgânicas. Endócrina quer dizer que ocorre a partir da liberação desse hormônio no sangue, tá, gente? Quando houver uma sinalização de célula a célula, chama-se parácrina. Quando houver uma sinalização de célula via sistema, onde aquela célula libera o hormônio dentro do sangue e o sangue percorre todo o nosso sistema biológico, a gente chama isso de sinalização endócrina.
Eita, professor, coisa complicada. É nada, vocês vão ver isso em fisiologia. Nem se preocupa que no sistema endócrino vocês vão estudar os hormônios com bastante detalhes, tá bom? Então, ó, vou dar um exemplo de hormônio aqui, professor. Então, ó, vocês estão vendo aqui a membrana plasmática da célula? Isso aqui azul é um receptor. Receptor que é uma proteína. Lembra que eu falei que pode ter proteínas presentes na membrana? Receptores são proteínas presentes na membrana. Para que servem esses receptores? Para se ligar aos hormônios. Olha, vem um hormônio aqui, ó, tá? Se liga ao receptor. Essa ligação entre hormônio e receptor gera uma função no nosso organismo, tá? Isso aqui, pessoal, é a base da farmacologia, tá? Quando vocês chegarem na disciplina de farmacologia, vocês vão ver hormônios se ligando a receptores para promover efeitos. Se esses hormônios forem dentro do nosso organismo, a gente chama de atividades fisiológicas, onde a gente estuda na fisiologia. Quando esses ligantes são exógenos, ou seja, produzidos fora em laboratório, a gente chama ele de fármaco, e o fármaco, quando estimula o receptor, a gente chama de efeito farmacológico. Alguém tem dúvida? Então, vamos dar sequência. Certo? Estrutura das proteínas, tá? Vocês vão ter que aprender que existem 4 configurações estruturais da proteína, certo? Então, passam por 4 etapas até que ela atinja o que se chama configuração nativa. É a configuração funcional de uma proteína, é a forma com que ela se encontra para produzir o seu efeito, tá? Então, aqui a gente tem a primeira parte da estrutura dessa proteína. É uma sequência de aminoácidos, tá? Olha como é que a gente tá aqui, ó. ASN, asparagina. GLY, glicina. PHE, fenilalanina. GLU, ácido glutâmico. GLN, glicina. ALA, alanina. Então, a gente tem uma sequência de aminoácidos. Essa sequência de aminoácidos, imagina que é o RNA transportador que está colocando aqui, ó, cada aminoácido um do lado do outro. Nome dessa estrutura? Primária. É a primeira. Acabou de ser produzida, né? Ou seja, ela está sendo produzida. É uma sequência de aminoácidos, é uma cadeia polipeptídica. A essa cadeia, a gente afere o nome de estrutura primária. Agora, essa cadeia vai começar a sofrer enovelamentos. Ou seja, igual o DNA lá, ó, distorções, atrações desse aminoácidos por esses, e aí essas atrações entre os aminoácidos vai fazendo com que a estrutura primária sofra enovelamentos, tá? E esses enovelamentos, pessoal, eles adquirem 2 tipos de configurações, que pode ser folha beta, nessa forma de seta, tá? E configuração em alfa-hélice, que pode ser essas espirais, tá? Tanto folha beta quanto alfa-hélice é estrutura secundária, ou seja, os aminoácidos, essa sequência polipeptídica, começa a sofrer enovelamentos e adquire uma configuração estrutural secundária, que pode ser na forma de folha beta, pode ser na forma de alfa-hélice. Professor, eu quero que o senhor me explique, tá? Qual é a ligação que ocorre entre esses aminoácidos para que eles possam se aproximar, para que eles possam se enovelar, tá? Lá no DNA, a gente viu que foi pontes de hidrogênio que une uma base nitrogenada com outra de nucleotídeos diferentes. Aqui vai ser pontos de hidrogênio também? Também. Só que além de pontos de hidrogênio estarem interagindo esses aminoácidos dessa cadeia polipeptídica para formar folha beta e alfa-hélice, a gente também tem as pontes chamadas de sulfeto, tá? Interações iônicas e hidrofóbicas, tá, gente? Então, são mais de um tipo de interação. Pontes de hidrogênio, pontes de sulfeto, interações iônicas e hidrofóbicas, tá? Eu quero chamar o destaque para as pontes de hidrogênio e pontes de sulfeto, tá? Se vocês tiverem que memorizar, memoriza que as folhas betas e alfa-hélice são estruturas secundárias formadas
pelo enovelamento da estrutura primária através das ligações de hidrogênio e pontes de sulfeto. Professor, já entendi que a ponte de hidrogênio ocorre do hidrogênio com os elementos Flu, oxigênio e nitrogênio. Pontes de sulfeto ocorre com quem? Deixa eu botar só um lapisinho aqui para a gente não se perder. Ó. Eu já sei que pontes de hidrogênio ocorre do hidrogênio com o Flu, com o oxigênio e com o nitrogênio, tá? Nesse caso da proteína, o mais comum vai ser entre oxigênio e nitrogênio, as ligações de hidrogênio. No caso das pontes de sulfeto, como é que ocorrem essas ligações? Olha, se é di, quer dizer que são dois. Dois o quê? Dois sulfetos, ou seja, dois enxofres, tá, gente? Sulfeto é denominação para enxofre, tá? Então, a ligação entre um enxofre e outro, de sulfeto, entre um enxofre de um aminoácido com enxofre de outro, a gente chama de pontes de sulfeto, e essas pontes, elas fazem a estrutura secundária, folha beta e alfa-hélice, juntamente com as pontes de hidrogênio, tá bom? E aí, ó, supondo que eu começo a ter união dessas folha beta com essas alfa-hélices, ou de alfa-hélice com alfa-hélice, folhas betas com folhas betas, e folhas betas com alfa-hélices, com folha betas, com alfa-hélices, e vão se juntando diversas estruturas, a gente tem a estrutura terciária de uma proteína, tá, gente? A gente chama que formou um domínio, tá? A estrutura terciária é um domínio proteico. Olha o que é que a gente tem aqui, ó. A gente tem essa estrutura em espiral, que é a estrutura secundária em alfa-hélice. A gente tem outra aqui, ó, menorzinha, estrutura em alfa-hélice secundária. Olha o tamanho dessa folha beta, o tamanho, ó, como é grande. Essa folha beta aqui, eu tenho essa folha beta menor, outra folha beta. Olha outra folha beta grande aqui, ó, grande. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aproximadamente 8 folhas betas, com 1, 2, 3 alfa-hélices. Então, a gente tem aqui união de estruturas secundárias, alfa-hélice e folha beta. Eu tenho a formação de um domínio proteico. Esse domínio proteico a gente chama de estrutura terciária da proteína, tá? Professor, o senhor falou que a proteína, ela tem 4 estágios. Qual é o estágio final? O estágio final, imagina o seguinte, que tu tá pegando esse domínio, tá? E juntando com outro domínio, e aí, com a união de diversos domínios proteicos de estrutura terciária, eu tenho a formação de uma proteína, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um domínio, estrutura terciária. Um domínio, estrutura terciária. Outro domínio, estrutura terciária. Outro domínio, estrutura terciária. Eu tenho 4 domínios de estruturas terciárias, formando uma proteína. Tudo isso aqui é uma proteína. Logo, a configuração nativa de uma proteína funcional, ela encontra-se na estrutura quaternária. Beleza, pessoal? Essas são as 4 configurações estruturais de uma proteína. Ela vai passando por esse passo a passo até chegar na estrutura quaternária. Então, se eu falar da hemoglobina, se eu falar da insulina, se eu falar da queratina, do colágeno, eu estou falando dessas proteínas aqui, ó, com estruturas quaternárias. Agora, quando essa estrutura quaternária, essa proteína, ela chega lá no estômago, começa a sofrer ação de enzimas, começa a sofrer ação do suco gástrico, do HCl, da pepsina, da quimiotripsina, ela sai dessa estrutura quaternária, vem para essa terciária. Sai dessa estrutura terciária, vem para essa secundária. Sai da secundária, começa a fazer essas cadeias de peptídeos que vão ser absorvidas. Tá bem, gente? Então, são os aminoácidos que, no final das contas, é o que a gente vai absorver de uma proteína. Tá bom? Então, ó, só o resumo. Processo do enovelamento proteico. Cadeia de aminoácidos, estrutura primária. Esses aminoácidos começam a se enovelar, formando estruturas
em alfa-hélice, que é o caso desse exemplo aqui, ó, em alfa-hélice, ou folha beta, que não está representada na imagem, tá? Estrutura terciária, eu tenho a união de folhas betas com alfa-hélice, tá? Ou seja, um enovelamento ainda maior dessa cadeia secundária, a união delas com outras estruturas secundárias, formando essa terciária. Quando eu junto essa terciária com outras terciárias, 1, 2, 3 e 4 nesse caso, formou uma estrutura quaternária, uma proteína funcional, certo, gente? Professor, o que quer dizer uma proteína funcional? Proteína funcional, pessoal, significa uma proteína que exerce função, tá, gente? Então, ó, mais uma vez, só para ficar... O que é uma configuração nativa de uma proteína? A configuração nativa é essa aqui, ó, tá? É essa. A nativa significa a forma original dela, a forma pela qual ela se encontra exercendo sua função no nosso organismo. Como é que chega na nativa? Cadeia polipeptídica, estrutura primária. Começa a enovelar, formando alfa-hélices e folha beta. Essas alfa-hélices e folha beta se aglomeram, enovelam, formando uma estrutura terciária. Eu junto essas estruturas terciárias, uma com outra, e eu formo uma estrutura quaternária. Tá bom, gente? Agora, para que vocês possam entender o processo de desnaturação, é importante vocês lembrarem as ligações que ocorrem entre uma configuração nativa e outra, tá? As ligações peptídicas unem um aminoácido com o outro. Agora, as ligações que são formadas quando as proteínas começam, a cadeia polipeptídica começa a novelar, ou seja, um aminoácido, ele começa a sofrer novelamento, ele já está ligado com dois aminoácidos, um na esquerda e um na direita. Como é que ele se liga com o outro? Através de interações de pontos de hidrogênio e de sulfeto, tá, gente? E aí, são essas ligações de pontos de hidrogênio e pontos de sulfeto que vão ser quebradas no processo de desnaturação, tá? Ou seja, o que significa o desnaturar uma proteína? Desnaturar uma proteína significa eu tirar ela da sua forma nativa, ou seja, da sua configuração nativa, de configuração de estrutura quaternária, e quebrando essas pontes de hidrogênio e de sulfeto que formam esse enovelamento, ela vai voltando à sua estrutura primária, tá? Então, quando eu encontrar uma proteína assim, desnaturada, sem as pontes de hidrogênio e de sulfeto, todas quebradas, ou seja, em estrutura primária, essa proteína ela não é funcional, tá, gente? Ela não tem capacidade de exercer função. Logo, ela não serve. Olha, imagina a febre. O que é que faz a febre? A febre aumenta a nossa temperatura a 38, 39, 40 graus Celsius. Conforme vai aumentando essa temperatura, ela vai quebrando as pontes de hidrogênio e de sulfeto das proteínas do nosso organismo. E a gente vai tendo desnaturação proteica. E aí, gente, essa desnaturação proteica faz com que a gente tenha um processo patológico, tá? Então, para que não ocorra a desnaturação proteica, a temperatura tem que se manter em 37. Logo, vocês já são capazes de entender que existem agentes que podem promover desnaturação. Temperatura é um deles, tá? Antes da gente falar outros tipos de agentes que podem promover a desnaturação, lembrem-se, tá, gente? Desnaturação significa isso que está aqui, ó, em sublinhado. Perda da configuração nativa, sai da sua forma quaternária, vai, a depender do nível da desnaturação, vai até a forma primária e, consequentemente, perde sua função biológica. Então, se eu tenho aqui uma hemoglobina que transporta oxigênio, se ela for desnaturada, o nosso sangue estiver em 40 graus Celsius, ela para de transportar esse oxigênio, ela fica desnaturada, ela não serve mais para isso, tá bom? Então, ó, olha essa imagem. A gente tem aqui a foto de um ovo. Um ovo que tá... eu achei frito aqui, né? Foi frito, apesar de não ter óleo nem manteiga na panela. Mas ele foi frito. Mas por que ele ficou assim? Essa clara ficou sólida. Ela não era líquida, tá? Então, a proteína que tem grande quantidade na clara do ovo é a albumina. E a albumina, na sua configuração nativa, ela é líquida. Quando você joga a albumina na frigideira para fritar o ovo, ela vai ficar no estado o quê? Sólido.
Então, o que foi que o calor fez? O calor desnaturou aquela proteína. Ela era líquida, ficou sólida. Aí, você pode perguntar o seguinte, professor, eu já entendi que o calor desnatura as proteínas, porque ele quebra as pontes de sulfeto de hidrogênio, desfazendo aquelas interações lá da configuração da estrutura quaternária, ele vai passar para a terciária, da terciária para a secundária, vai chegar na primária, e não vai exercer o seu papel. Então, no caso, é ruim fazer isso, fritar o ovo, porque eu vou estar desnaturando a albumina, que serviria como fonte, para mim, de nutrientes. E aí, pessoal, baseado nesse pensamento, é que atletas, principalmente de fisiculturismo antigamente, mas também atletas olímpicos, comiam ovo cru. Porque eles pensavam o seguinte, se eu fritar o ovo, certo? Se eu fritar o ovo, ele perde as suas proteínas, vai perder a sua configuração nativa, vai perder as suas funções, e eu vou perder o seu potencial nutritivo. E aí, o que é que eles faziam? Comiam o ovo cru. Porque ele cru, eles dizem, não, eu estou ingerindo a proteína na sua forma nativa. Sendo que, pessoal, o calor é apenas uma das formas que desnatura as proteínas. Olha outra coisa que desnatura. Ácidos e bases. E o que é que a gente tem no nosso estômago? A gente tem ácido, o ácido clorídrico, certo? Que compõe o nosso suco gástrico. E para que serve esse ácido? Esse ácido serve para digestão. Serve para pegar essa proteína e destruir as pontes de sulfeto, destruir as pontes de hidrogênio, levando ele da configuração nativa até a sua estrutura primária, a cadeia de aminoácidos, que é ela que eu vou absorver. Ou seja, gente, não quer dizer que o fato de você fritar o ovo, ele está perdendo o seu valor nutritivo. Porque a desnaturação que a albumina está sofrendo aqui, lá no estômago ela vai sofrer do mesmo jeito se eu ingerir ela crua. Porque eu tenho ácidos e bases, tá? O calor desnatura proteínas. Solventes orgânicos como álcool, éter, cloroformo, acetona, desnatura proteínas. Tá? Detergente desnatura proteína. Então, assim, o importante é que eu possa absorver os aminoácidos, certo? Dessa forma, se eu consigo absorver os aminoácidos que estão presentes nessa proteína, eu estou mantendo o valor nutritivo daquele alimento, tá bom? E olha, isso aqui representa a imagem da atividade de uma enzima, tá? Essa enzima, ela vai aumentando sua atividade conforme a temperatura aumenta. O ideal é que aqui esse ponto seja 37 graus, que é a nossa temperatura normal. Se eu aumento a temperatura acima de 37 graus, aumenta a temperatura, o que é que acontece com a atividade dessa enzima? Começa a cair. Ou seja, o aumento da temperatura, supondo que aqui seja 100 graus, a enzima foi para quê? Foi para zero, tá? Mas aqui, ó, no caso de, vamos supor que aqui seja 40 graus, olha a atividade dessa enzima como já está. Já não está tão boa como era antes. Isso quer dizer que isso pode me trazer prejuízos biológicos e metabólicos, certo, gente? A temperatura para a atividade da enzima estar boa tem que ser em torno de 36,7, que é a nossa temperatura fisiológica, certo? E aí, ó, a depender dessa desnaturação, a proteína ela pode se renaturar. E eu vou dar um exemplo bem bacana para vocês que nunca mais vocês vão esquecer, principalmente as mulheres, tá? Supondo que vocês deem chapinha no cabelo, tá? Uma coisa assim que quase ninguém faz, né? Suponho eu que isso é uma coisa rara, difícil uma mulher que faça isso, né? Principalmente quando chove. Ah, meu Deus, agora a gente vai entender qual é o medo das mulheres com relação à chuva, certo, gente? Supondo que essa proteína normal, gente, é a proteína do cabelo de vocês, certo? A proteína do cabelo, que é uma queratina. E aí, cada proteína de cabelo exerce uma função diferente, estrutural, né, estruturalmente falando. Por exemplo, existem pessoas que têm o cabelo completamente liso, ou seja, a queratina dessa pessoa, do cabelo dessa pessoa, ela foi feita para estruturalmente, na sua configuração nativa, ser o quê? Ser liso.
E existem pessoas que têm o cabelo ondulado e a queratina dela, na sua configuração nativa, forma ondas. Aí a pessoa diz o seguinte, olha, gosto do meu cabelo ondulado, mas às vezes eu também gosto de fazer uma chapinha para ele ficar esticado. E aí o que é que eu vou fazer? Aplicar calor nessas proteínas. Quando aplica calor, esse calor em altas temperaturas faz com que essa proteína faça o quê? Quebre as pontes de sulfeto e de hidrogênio e seja desnaturada. Isso quer dizer que a tua queratina que promovia ondulações no cabelo não vai mais fazer isso, porque ela está o quê? Desnaturada. Ela desnaturada, ela vai ficar o quê? Lisa, tá? Porque foi o movimento imposto pela chapinha, pelo calor que quebrou as pontes de hidrogênio e de sulfeto. Ali, seu cabelo está com proteínas desnaturadas. Com o tempo, ocorre a renaturação natural desta proteína, ou seja, ela volta à sua configuração. E pode perceber que com o tempo o cabelo que estava alisado, ele vai voltando a ficar ondulado, tá? Porque a queratina vai voltando à sua configuração nativa, que é fazer com que aquele cabelo fique ondulado. Beleza? Então, gente, o porquê que a água ela é tão ruim para quem acabou de dar uma chapinha? Porque é um processo acelerador da renaturação. Se eu hidrato a proteína que foi desnaturada, eu acelero a renaturação. Se eu deixo ele seco, ele demora para voltar para ficar ondulado. Se eu molho, a água, ela oferece o quê, hein? A água, pontos de hidrogênio, né? Oxigênios, hidrogênios ali para aquela molécula, fazer pontos de hidrogênio e, consequentemente, voltar a fazer as ligações que vai fazer com que ela volte para a configuração nativa. Por isso que está proibido a água para quem acabou da chapinha. E aí as pessoas dizem assim, ó, eu não estou satisfeito com calor, eu não estou satisfeito com chapinha, porque o efeito passa muito rápido, a renaturação é muito ligeira. Eu quero fazer um tratamento que o alisamento ele demore muito mais. Então, o que é que ela vai colocar? Vai fazer uma selagem. E aí, a selagem utiliza produtos químicos com um pH nos extremos, tá? De preferência básico, né? Já que é formol. E aí, o agente básico, uma base forte, é capaz de destruir essas pontes de hidrogênio por um tempo mais elevado e fazer com que essas proteínas que ficaram desnaturadas demorem muito mais tempo para voltar, porque a base fica lá, tá? Ela não sai, ela fica lá por um bom tempo e, consequentemente, enquanto ela estiver por lá, ela não permite que as pontes de hidrogênio e de sulfeto voltem a serem formadas. Por isso que o efeito da selagem demora muito mais do que o da chapinha, tá? Porque a chapinha é só calor. Calor bateu calor, quebrou tudo, esfriou, começa a voltar ao normal, certo? E para finalizar a nossa querida aula de proteínas, temos uma classificação com base no valor biológico, certo? Proteínas podem ter alto valor biológico, certo? Como é o caso das proteínas da carne, do peixe, da ave, do ovo. O que significa uma proteína de alto valor biológico? Quer dizer que, ó, a diferença é só essa, de alto valor biológico para baixo. Que as proteínas de alto valor biológico, gente, tem muitos aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que a gente precisa ingerir. As proteínas de baixo valor biológico, elas não possuem aminoácidos essenciais, ou seja, eu estou ingerindo proteína que normalmente eu já produzo o quê? Os aminoácidos. Então, ó, feijão, lentilha, ervilha, são... Então, isso aqui é uma das justificativas de que a nossa espécie não seria perpetuada caso todos nós fossem excepcionalmente vegetarianos. Porque as proteínas essenciais, que são importantes para nossas funções biológicas, elas estão presentes nas carnes, nos peixes, na ave e no ovo. Feijão, lentilha, ervilha e grão de bico, que tem sim proteína, mas são proteínas não essenciais, que a gente já produz. Tudo bem? E proteínas de referência, possuem todos os aminoácidos essenciais em maior quantidade, tá? Proteínas de referência, como o caso é o ovo e o leite, tanto humano, para o recém-nascido, como para o de vaca. São considerados de referência porque eles têm todos essenciais, que são quantos? 9. Ou seja, se eu como leite, eu consigo ter ali o aporte de 9 aminoácidos essenciais. Leite humano, também. Leite de vaca,
9 aminoácidos essenciais. Carne, peixe, certo? Carne de boi, peixe, aves, frango. Tem aminoácidos essenciais? Tem, mas não todos. Tá bom, gente? Então, basicamente, era isso que eu queria tratar com vocês hoje, certo? Disciplina de bioquímica. Hoje foi a vez dos aminoácidos e proteínas. Pessoal, aqui tem para vocês um exercício de fixação, tá? Que vocês vão responder para vocês mesmos, certo? Não precisa entregar, aqui é só como auxílio do estudo de vocês. Resolvam o checklist no caderno também, e dessa forma, eu acredito que o conteúdo vai ser bem aproveitado, tá bom?